Fala, prevencionista, estamos aqui ao vivo hoje, vamos bater um papo com o colega Paulo Gomes, a gente vai conhecer a realidade hoje de outro país. A gente já tem feito isso, esse tempo atrás a gente conversou com um colega dos ELWA, semana passada eu conversei com um colega da Angola, que ainda não foi para o ar, e agora nós vamos conversar com o colega Paulo Gomes, que é brasileiro e está lá na terra do canguru, está na Austrália. E vamos entender como funciona a segurança do trabalho na Austrália. Ele já está há um tempo lá, então ele já conhece bem a realidade de lá. Então vamos conversar um pouco com ele, mas antes de começar, deixa o homem se apresentar. Se apresente para a galera. Ok, Nestor, obrigado pela oportunidade. Muito grato pelo convite. E sim, sou brasileiro, sou de São Paulo. Comecei minha carreira em São Paulo em 2004, passei por algumas grandes empresas também, passei por Alcoa, fui para Shell, aí depois voltei para Alcoa, trabalhei lá no meio da Amazônia, um lugar chamado Juruti, e de lá vim para cá, para a Austrália, e aqui eu já estou há 11 anos. E é isso, um pouco eu acho que a gente vai explorar um pouco dessa diferença de Brasil e Austrália. Eu gostaria de dar algumas dicas, alguns aprendizados, algumas coisas que eu acredito que o brasileiro tem de diferencial comparado com o resto do mundo. Trabalhei com gente do mundo inteiro, então vamos lá. Bacana. Qual que é a sua formação? Primeiro, né? Qual que é a sua formação? E segundo, você foi para aí através da segurança do trabalho ou você conheceu alguma australiana, sei lá, e foi parar aí? Como é que foi esse negócio? Pois é, minha história foi... Eu comecei na área de segurança em 2004, sou técnico de segurança. Aí, em 2005, fui fazer engenharia, em 2006, fazer engenharia ambiental lá na FOC, na Oswaldo Cruz. Enquanto eu estava trabalhando, estudando e trabalhando, depois eu saí da Alcoa, fui parar na Shell, no Rio, pela viagem, tive que trancar a minha faculdade. Aí de lá eu voltei para o Alcoa, fui lá no meio da Amazônia também, não tive condições de continuar. Falei, peraí, vou continuar a hora que eu voltar. Só que eu passei um ano na Amazônia e eu confesso que foi uma experiência extraordinária. Era um projeto gigante. Foi na época da crise de 2009, né, 2008, 2009, ali estava extremamente complicada a situação. E aí eu, no final, quando a gente passou pela construção, eu estava lá para implementar todo o sistema de gestão, aí eu pedi para sair, eu falei, eu preciso passar um tempo fora. E aí o meu plano era de ir para o Canadá. Eu queria ir para o Canadá, tal, não sei o quê. Descobri que tinha uns amigos aqui em Perth, do outro lado da Austrália. Aí um grande amigo meu falou, pô, tem Alcoa lá na Austrália, tal, não sei o quê, você devia, né, bater um papo com eles lá, tal. Tinha muitos anos de Alcoa, eu falei, tá, acho que é uma boa ideia, Alcoa tá me chamando. E esse lugar, é um lugar chamado Perth, é a cidade mais isolada do mundo. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, de repente, diferentes pessoas me falaram desse lugar, eu falei, tá bom, então eu tenho que ir para esse lugar. E assim que eu acabei indo para Perth, e lá fiquei um tempo e tal, aí eu era para passar 6 meses se passaram, meu inglês não tinha melhorado, fui fazer um curso de segurança, depois do curso eu arrumei um estágio, né, que era só meio dia de estágio apenas, algumas horas no dia, uma semana de estágio, na hora que o cara foi na entrevista, falou, passa aí, são 3 meses de estágio, tá aqui o que você vai fazer, o cara virou as costas e foi embora. Uma semana depois ele me chamou para tomar café, ele falou, eu quero te oferecer um trabalho full time, é fixo, porque eu já vi que você sabe o que você está fazendo. E aí acabei ficando, e, enfim, estou aqui até hoje. Mas teve australiano no meio da história. Teve, né? Ela veio e foi, mas eu consegui, o meu visto foi pela minha experiência de segurança do Brasil, realmente, que contou muito. Bom, então beleza, vamos lá para entender um pouco a realidade australiana, né? Aqui no Brasil, você teve a oportunidade de conhecer, então fica até melhor. Esse tempo atrás eu tive que explicar isso para um angolano, foi bem complicado. Mas você já entende bem como funciona, né? Ou seja, a gente tem a legislação de segurança aqui a nível federal,
E ainda tem algumas legislações a nível estadual que falam sobre coisas pontuais, por exemplo, incêndio, né? Aqui em Goiânia, por exemplo, a prefeitura tem uma lei que determina que toda empresa é obrigada a fornecer protetor solar para o trabalhador, então tem algumas coisas locais também, além da legislação federal. E aí na Austrália, como funciona a legislação de segurança aí? Aqui acho que a diferença primordial é que assim, a gente tem que entender a cultura. O Brasil seguiu os passos da América, onde que a legislação é bem descritiva. Você está falando de uma escada, a escada tem que ter, quase que acompanha um processo de engenharia, né? A escada tem que ter não sei, 1,5 de distância de um gomo para o outro, de um espaço para o outro, tem que ter essa largura, tem que ter isso. Aqui é diferente. Aqui a legislação é baseada em risco. A gente tem um processo de se fala self-compliance. Você faz uma análise de risco, você decide por si só qual que é o risco necessário e o que aplica para a sua empresa. Então, o sistema da Austrália é um triângulo, tem o federal, né, que é um órgão chamado Safe Work Australia, que é um site muito interessante. Quem tiver curiosidade, por favor, dá uma olhada, vai achar muita coisa boa lá. Aí depois você tem a gente tem é uma regulamentação, tipo uma legislação, a regulamentação, e ela tem como embasamento, depois ela tem o ato, que é o Act, aí depois você tem a regulamentação, que explica como que o Act tem que ser implementado, aí depois você tem como suporte, você tem várias guidelines para cada assunto. De repente vai mobile equipment, equipamentos móveis, espaço confinado, e aí cada estado também tem a sua regulamentação. É importante frisar que a Austrália tem uma economia diferente do Brasil, porque é muito forte na Austrália, o que mantém a Austrália, até durante essa pandemia toda, o que manteve a economia australiana movendo foi a mineração. Então, você tem essa legislação que se aplica para todas as outras indústrias, com exceção da mineração. E a mineração, ela tem, por si só, tem o seu poder de se auto-legislar. E cada estado tem um órgão que cuida dessa indústria. E aí tem as regulamentações específicas para a mineração. E aí, né, quando a gente fala de trabalho offshore, também tem a regulamentação específica para trabalho offshore. Então, são 3 divisões praticamente independentes. Elas se falam às vezes, mas cada um no seu quadrado. A diferença básica entre legislação brasileira e a legislação australiana, que como eu disse, a legislação brasileira seguiu um modelo americano, né, que é bem descritivo, prescreve todos os itens, né? Por isso que você vai falar com o cara de segurança, o cara vai te falar, vai recitar a NR inteira, vai falar o ponto A do parágrafo, sei lá, das pontas. Mas quando você fala da legislação australiana, ela seguiu um modelo mais inglês, que é mais baseado no risco. Então não é muito em relação à conformidade geral, é mais em relação a você buscar entender quais são os riscos aplicáveis à sua companhia, à sua organização, e você se torna muito mais responsável, né? Porque quando você segue um modelo descritivo, o que der errado é meio que joga em cima do processo. Mas quando o processo depende do seu conhecimento para que as coisas aconteçam, você se torna absolutamente responsável por tudo. Então essa é a diferença primordial entre as duas. Talvez seja por isso que as novas visões tenham surgido daí. Será que isso faz sentido, não?
Não, elas não surgiram muito daqui, não. Como eu disse, elas vieram depois do acidente da Three Mile Island, que ocorreu nos Estados Unidos, na verdade. Que foi... Muita gente desconhece desse acidente. Foi um quase acidente, na verdade. Um desastre que tem o potencial para ter destruído a América, pelo menos a América inteira. Foi uma usina nuclear na década de 79, na década de 70, 78, acho que aconteceu, 79. E foi um erro, como muitos apontaram como um erro humano, mas a nova visão veio, esses pensadores, o James Rasmussen, um grupo que foi estudar o que ocorreu, eles entenderam que aquilo aconteceu porque o sistema meio que colocou eles numa situação que eles não tinham como não falhar. Uma hora ou outra eles iriam falhar. Então, e aí começaram a pensar, peraí, será que é justo a gente ficar só apontando o dedo nas pessoas? Vamos olhar isso por uma forma diferente. E é que surgiu, e esse era um grupo baseado na Suécia. E de lá surgiu, mas acho que assim, por que essa visão é muito falada aqui na Austrália? Porque o Sidney Dekker veio para cá em 2011 e ele trabalha aqui na Universidade Griffith University aqui em Brisbane e ele meio que aqui se tornou meio que um hub, né, um centro de discussões dessa nova visão. Interessante. Bom, ainda sobre a legislação, aqui no Brasil, a gente tem a legislação de segurança do trabalho, que ela é a nível de segurança, e nós temos uma legislação previdenciária também voltada à segurança do trabalho, que é outra coisa. Só para ter uma ideia, por exemplo, o agente agressivo ruído, existe uma caracterização dele para gestão de segurança, que a gente fala que é para gestão de segurança e insalubridade, e existe uma outra caracterização que é para aposentadoria especial. Então, aquele trabalhador que está exposto ao ruído elevado, ele se aposenta mais cedo, porque entende-se que a exposição dele ao ruído fará mal ao organismo dele de alguma forma. Então, como ele terá a sua velhice comprometida, né, ou a qualidade da saúde dele durante a velhice comprometida, ele ganha um bônus financeiro para se retirar do trabalho mais cedo. E aí, assim, ele preserva mais a sua saúde e consegue se aposentar ainda com uma melhor qualidade de vida. Então, em resumo, aqui a gente tem legislação de segurança e tem legislação previdenciária também voltada à segurança. Aí vocês também têm isso ou vocês só têm uma legislação geral? Como é que fica isso? Você me fez lembrar de um processo que eu fui responsável quando eu entrei na Shell. Tinha um cara chamado Xerife? Acho que era Xerife. É um cara bem famoso nessa área. Ele me ajudou muito com os processos de salubridade. Enfim, esse é um questionamento que eu quando eu cheguei aqui, eu também tentei como que funciona aqui. E aí vai um pouco mais no conceito de cultura local, né? Como que funciona a Austrália, porque eu via que muito disso se dava ao fato de que o trabalhador não recebia muito apoio, não tinha muita no Brasil, né? Quando você tem muito disso, devido a meio que não se acredita que a empresa vai fazer muito para controlar o risco, então tem que compensar o funcionário de alguma forma, o trabalhador. E aqui não, aqui as empresas meio que, né, elas fazem, como eu disse, como é baseado no risco, você identifica o seu risco, então as empresas fazem essa análise de risco e esses riscos de exposição, eles são bem gerenciados. Até mesmo porque a Austrália teve um problema muito grande historicamente. Aqui morreram muita gente de asbestose. Não vou recordar exato o ano, mas acho que foi a década de 80. Tinha um processo de mineração de asbestos aqui muito grande. E morreu, né, as crianças, né, tinha uma cidade, uma cidadezinha bem próxima da mina, e todo dia era coberto com, né, de pó branco, e as crianças brincavam com esse pó, levavam para casa, não sei o quê, e afetou gerações e gerações de famílias.
E a questão de exposição aqui é muito grande, especialmente em relação às BISUs, por exemplo. Acho que as BISUs é o que... Você falou de asbestos aqui, o pessoal fecha o quarteirão inteiro. E isso é uma coisa que me espanta no Brasil, que não é muito falado, assim, então é que um descaso muito grande. Para explicar, então, não tem uma legislação específica para isso. A gente segue as recomendações de higiene ocupacional, mas os riscos são os mesmos. Assim, a gente identifica os riscos durante a análise de risco, controla eles e tem que controlar, porque se alguém der errado, se alguém morrer, se alguém linkar uma exposição com uma morte ou alguma coisa nesse sentido, uma parcialidade, que impacte na habilidade deles de trabalhar, eles recebem uma compensação financeira muito grande de seguro, eles entram na justiça e a empresa já está em maus lençóis. Então, é um pouco diferente nesse sentido. Então, uma legislação previdenciária. Faz sentido? Sim, legal. Outra coisa, aqui no Brasil também a gente tem legislações diferentes, né? Para os trabalhadores da iniciativa privada e pública. Para o trabalhador da iniciativa privada, existe a legislação de segurança a nível federal, e para o trabalhador da iniciativa pública, quando existe, é uma legislação que é criada a nível estadual. Aí também vocês têm diferença de legislação para o trabalhador da esfera federal e estadual, ou é tudo a mesma legislação? Não, é a mesma legislação. A única diferença aqui é o carro-chefe da economia, que eu falei, que é a mineração. A mineração tem seu próprio braço, que são pessoas que já vêm da mineração. É um clube meio fechado, difícil de entrar. Você tem as outras indústrias, e elas são todas vêm desse grupo que eu falei, que é um órgão parecido com o Ministério do Trabalho, chama Australian Safe Work Australia, e eles têm a sua legislação, e aí quando você fala de mineração tem a sua própria legislação, e aí a legislação é estadual, que é muito focado no tipo de mineração, porque a mineração de carvão é diferente da mineração de ferro, que é diferente da mineração, e até entre elas também tem uma diferença quando se fala de underground, não sei como seria underground em português, mas subterrâneo, e aí também tem uma legislação específica para trabalho offshore, né, de óleo e gás. São essas 3 áreas apenas. Interessante. E você percebe que as empresas aí, elas cumprem bem a legislação de segurança? Porque aqui no Brasil, a boa parte das empresas finge que não existe, só faz quando é multada, aquela coisa toda. E como funciona? É bem parecido, para falar a verdade. Não tem muita diferença, não, para falar a verdade, nesse sentido. Por mais que tenha, né, a diferença é clara que quando você fala de uma empresa muito grande, ela tem uma exposição muito maior. Ela tem um cuidado nesse sentido, mas empresa pequena, geralmente, ela tem mais... a gente chama de trade-off, né, que é um termo usado na nova visão, que, né, você tem eficiência e segurança. Você está balançando os dois ali, porque no final dos dias você tem que fazer dinheiro, senão você não vai existir. Mas uma coisa que eles não têm problema são EPIs, gasto com EPI, gasto com, né, de parar para pensar, mas equipamento também, quando você fala disso, equipamento, como os equipamentos para entrarem aqui, eles têm que atender uma legislação específica, né, de proteção e tal. Você tem os Australian Standards, e aí, como o processo já vem feito, o equipamento já é muito mais seguro. Né? Legal. E quanto aos trabalhadores aí, você percebe que os trabalhadores, eles aderem bem às práticas de segurança? Ou aqui no Brasil a gente tem o safety babá, que é o técnico de segurança que tem que ficar atrás do trabalhador o dia todo. Olha o EPI aqui, toma, pensa na sua família, não sei o quê, olha a advertência, olha isso, olha aquilo.
Aí vocês também têm essa dificuldade ou os trabalhadores aderem bem? Cara, uma coisa que eu percebi que, assim, porque a diferença direta do meu conhecimento de Brasil é que o brasileiro tão trabalhador brasileiro, quando você fala de números, sabe? Há uma grande porcentagem ela tem uma carência de educação, claro, de conhecimento. E isso, né, muita gente chama de percepção de risco. Não acho que seja percepção de risco, é questão de realmente, né, falta de oportunidade de educação. Mas aqui tem muito, você vai falar com um motorista, um cara que trabalhando na obra, o cara tá lendo Shakespeare, o cara lê 3 livros por semana. O cara lê muito, né? Os caras são muito inteligentes. Então, os desafios são diferentes. O desafio aqui é você tem que ser muito mais você tem que ser muito mais sagaz, eu diria. Porque aqui os caras te questionam de tudo. Você vai falar, tem que fazer isso, por que tem que fazer isso? Você tem que me explicar por que eu vou fazer isso. Se você não souber explicar, os caras não vão fazer, vão montar na sua cabeça. Você tem que ter conhecimento aqui. Não tem muito lengo-lengo, você vai fazer, senão eu vou te mandar embora. O cara vai achar emprego no outro canto. Você tá maluco? Você não pode chegar falando isso. Você tem que ter uma maleabilidade, você tem que ter uma forma de lidar com as pessoas muito mais inteligente. Né? E esse acho que é um problema que alguns brasileiros têm quando chegam aqui, né? Que acham que é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não tem como. Eu acho que a exposição de uma pessoa vindo para cá, a esse ambiente aqui, adicionaria muito valor aos brasileiros, porque levaria um conhecimento diferente de relação a, né, da importância do conhecimento, da importância da informação, da importância de explicar o porquê das coisas. E quando você explica o porquê, para qualquer criança, né, isso quem é pai, quem tem criança em casa sabe bem do que eu estou falando. Você explica os porquês e quando a criança sabe o porquê, explica exatamente, ela meio que ela se sente respeitada e a tendência de ela atender o que você está pedindo é muito maior do que você ficar ali apontando o dedo, falando, né, pela intimidação. Ela vai fazer aquilo enquanto você está olhando, você virou as costas, vai lá fazer de birra, quebra o negócio. Ah, não está aqui mais, vai lá e risca. É a mesma coisa trabalhador. Não que esteja chamando trabalhador de né, infantilidade, não estou tentando infantilizar o processo, mas somos todos seres humanos. Legal, bem por aí mesmo. E esse negócio me fez até lembrar um livro do Simon Sinek, alguma coisa assim. Sim, sim. Ele diz sempre, comece pelo porquê, né? Comece pelo why. Uhum. Exato. Ele ficou bem famoso. E eu acredito muito nisso. É o que meio que direciona nossas atitudes. Né? Quando você respeita a pessoa o suficiente para explicar o porquê, a pessoa se sente parte do processo. Não, peraí, estou entendendo. Né? Eu estou fazendo isso por quê? Porque tem uma razão. Estou fazendo isso porque você está me mandando. Quem é você para me mandar fazer isso? Bom, Paulo, aqui no Brasil, a gente trabalha ainda muito com a questão normativa, né? Tem que fazer porque a lei manda. Mas a gente percebe que em alguns outros países existe uma pegada mais comportamental. Eu até estou com o livro aqui, The Behavior Based Safety Process, né, que é o processo de segurança comportamental. Tem o Lean BBS, né, que também é segurança comportamental. Tem esse aqui do Scott Geller, que é bem famoso também, Working Safety, que ele fala muito sobre entender o ambiente, entender o contexto da situação, estimular o trabalhador a ter comportamentos seguros. Tem um outro ali do Sidney Dekker, que é o pai de gado, de Human Error, né, que é o campo do erro humano também. Então, a gente percebe que fora do Brasil existe muito essa pegada de segurança comportamental, né, de não ficar só preso à legislação. Aí na Austrália, vocês também trabalham com coisas do tipo de segurança comportamental, ou seja, ir um pouco além da legislação? Como é que funciona aí?
Eu acho que, assim, você citou sobre duas escolas totalmente diferentes, né? Porque quando a gente fala, se a gente fala de Scott Geller, BBS, a gente fala de uma visão, e aí, desculpa quem é aderente a essa visão, né? Eu já participei da implementação, posso falar com conhecimento do que eu estou dizendo. A gente chega, às vezes, até a infantilizar o trabalhador. A gente chega naquele ponto de que a gente, né, vê o que o trabalhador está fazendo certo, na nossa visão está certo, né? Isso é uma coisa questionável também. O certo e errado depende da sua visão e conhecimento. O que é certo para você, né? Para mim, de repente, no meu ambiente de trabalho, usar uma viseira talvez seja o mais seguro, mas numa outra indústria, a viseira talvez, né, trabalhando numa temperatura extrema, a viseira pode ser um perigo. Então, assim, tudo depende do seu contexto. E, às vezes a gente, o DBS, eu acho que ele traz essa limitação de entender o contexto em si. Meio que a gente se foca apenas no trabalhador e esquece do que, na realidade, está influenciando o seu comportamento. E aí você citou a questão do Sidney Becker, esse livro, The Field Guide of Human Factors, ele vem com uma visão diferenciada, ele fala mais do que vai influenciar o comportamento do trabalhador. Sim, acho que assim, não tem como falar de segurança sem falar de comportamento, mas tudo depende da sua visão, né? Você vai ver o comportamento como um problema ou o comportamento como um sintoma. Acho que isso é a diferença dessas duas visões que você acabou de citar aí, esses dois campos de atuação. Qualquer profissional de segurança vai ter que lidar com o comportamento, porque a gente não tá lidando com máquina apenas, a gente não chegou no momento ainda de ter tudo automatizado. Então, a gente vive num sistema sociotécnico, onde que pessoas interagem com o equipamento, e comportamento é uma coisa muito complexa. Então, você tem que entender quais são os fatores que influenciam o nosso comportamento. E nesse sentido, acho que é importantíssimo entender de comportamento. Ter o conhecimento de DBS, acho que é importante, claro. Eu acho que, na realidade, isso também, num processo de maturidade normal, nos faz ver que é necessário entender que o comportamento, por si só, não é uma escolha, muitas vezes. Na realidade, ele é um sintoma, como eu falei, de algo muito mais complexo no sistema. É uma falta de recursos, é um processo de contradição de informação. Uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra. Uma hora você dá um tapa no trabalhador porque ele terminou muito rápido, aí de repente ele teve um acidente, aí você acusa ele de ser incompetente, mas quando você vai ver, ele fez o trabalho da mesma forma que ele vinha fazendo o tempo todo. Então a culpa é dele ou é sua? Ou é do sistema? Então esse é um questionamento importante e é um amadurecimento normal do profissional de segurança. Vocês têm as duas visões, né? A gente tem profissionais que aplicam o comportamento BBS, você tem os profissionais que já têm tido exposição a esse livro, The Field Guide The Field Guide to Understanding Human Factors, do professor Sidney Becker. Uma coisa que é importante, e é uma análise crítica, né? Acho que é importante para a gente ter conhecimento de tudo isso, botar no liquidificador e filtrar o que faz sentido para a gente. Né? Entender eu nunca recomendo ninguém, o que eu falo não é verdade absoluta, e o que eu leio de todos esses autores também, eu filtro o que faz sentido para mim, e o que não faz, vou fazer o quê? É a opinião dele, né? Então, acho que a gente tem um processo de amadurecimento normal, de análise crítica e absorver o que faz sentido e a gente pode utilizar na nossa indústria. Como falei, né, aqui na Austrália a gente tem
Então, tem abordagem das duas visões, e acho que o que funcionar para ti vai fazer sentido. Bacana, legal. O Scott Geller, ele costuma dizer que o comportamento não ocorre no vácuo, né? Que é mais ou menos isso aí que você falou, né? Existe todo um contexto por trás, né? Existe a legislação, mas existe a norma social da empresa, né? O que é aceitável dentro daquela empresa. Então, tem todo um campo aí que a gente pode observar dentro de uma empresa para determinar o que é socialmente correto dentro da empresa, né? E às vezes o que é socialmente correto dentro da empresa acaba levando a um acidente. É o caso que você comentou aí do trabalhador que faz rápido, ainda ganha tapinha nas costas, valeu, campeão, nossa, foi demais, hein? Quando o cara se acidenta, ele ainda é o culpado, né? É complicado. Aí você vai entender por que aconteceu, como aconteceu. O cara, por isso que eu falo, não é importante não perguntar por quê, mas como, que aí você entende como. Desculpa, só explorando isso, porque se você falar o porquê, aí o cara falou, não, é porque aconteceu que eu coloquei a máquina aqui, não sei o quê, a hora que eu fui apertar, eu coloquei meu dedo, machucou. Mas quando você pergunta o como, aí você entende o todo. Peraí, como? Eu fiz isso, como eu fiz ontem, como eu fiz anteontem, como aconteceu o ano passado. Então isso é um processo normal, não aconteceu nada diferente. A única diferença aqui foi o resultado. Que toda vez eu tive sorte, hoje eu não tive sorte. Hoje meu anjo não estava aqui. E aí? Qual que é o problema? O problema é dele? Será que é ele realmente o culpado? Como um profissional de segurança do trabalho pode trabalhar como profissional de segurança na Austrália? Ainda existe, você falou que trabalhei como técnico, né, de segurança. Existe também o engenheiro aí, o engenheiro de segurança. Quais são os profissionais de segurança que existem aí? E como um profissional brasileiro poderia se encaixar, né, na realidade australiana e trabalhando na área de segurança? Na verdade, assim, não existe uma legislação como a gente tem no Brasil, né? Você tem o CREA, você tem o técnico que tem seu órgão específico. Aqui não, aqui qualquer um pode ser segurança. Você não precisa ter uma formação específica de segurança para trabalhar na área de segurança. Mas, claro que vai fazer uma diferença. Se você tiver conhecimento da área de segurança, claro que você vai conhecer da onde que você vai procurar achar informação. Então, né, de novo, é um processo meio que por autorregulamentação. Então, não tem uma normativa, não tem a necessidade, porém, as empresas veem a necessidade, por isso elas buscam profissionais qualificados. Sim, a minha qualificação, eu sou, como eu falei, eu sou técnico de segurança do Brasil, não acabei minha engenharia, vim para cá, aí, devido à minha experiência e tal, fiz cursos aqui, a gente tem um curso parecido com o curso de técnico de segurança do Brasil, que é um curso chamado Certificado 4, em Health and Safety. Aí depois você tem o diploma, que é um passo acima disso. Depois você tem o Advanced Diploma, que é tipo um curso antes da faculdade. Eu fiz todos esses. Depois você tem a faculdade, tem uma faculdade, tem um curso específico em segurança. E depois você tem as pós-graduações. A gente tem 3 níveis, né, você tem alguns níveis de pós-graduações. Tem um curso chamado Graduate Certificate, que vem depois uma pós-graduação, depois do seu bacharel, depois de fazer a faculdade. Depois você tem Graduate Diploma, que é um passo adiante desse. Depois você tem o mestrado, aí doutorado, aí você vira, né, Deus, mas enfim. Mas você tem esse processo normal, e eu acho que é muito importante, porque muita gente vem de outras disciplinas trabalhar em segurança. E eu acho que isso que é o valor. E a gente, né, em off, a gente estava conversando rapidamente sobre isso. Acredito que o Brasil tem um problema sério com essa questão de forçar os profissionais de segurança a estudarem 5 anos de engenharia, depois de fazer mais, acho que 1 ou 2 anos de pós-graduação, para se tornar
engenheiros de segurança. O que significa isso? Desculpa, mas para que é isso? Acho que é uma forma muito, é uma fonte de dinheiro para alguém aí. Ao invés de né, fortalecer a diversidade, que é a diversidade que traz benefícios ao sistema. Você tem diferentes formas de ver o problema. Se você tem um grupo de pessoas que pensa da mesma forma, vê as coisas da mesma forma, como engenheiro, ele tem a tendência de ser linear, de ver as coisas lógicas. Então, talvez essas são as melhores pessoas para lidar com pessoas, com coisas complexas. Tenho minhas dúvidas. Acho que às vezes é um problema sério para esses profissionais. Por isso que eu tenho, né, quando alguém me pergunta sobre curso, eu acho que deveria tentar fazer outros cursos, né, até filosofia, psicologia, outras formas de ver, entender o ser humano também, de ver a complexidade como é, não tentar criar linearidade, fazer as coisas ficarem lineares e tentar simplificar o complexo, porque complexo a gente não simplifica, a gente trabalha no complexo para fazer ele transparente, né? Ser mais possível de ser entendido, mas complexo vai ser complexo, a interação entre pessoas é complexa, e eu tenho minha dúvida que engenharia te ajuda a fazer isso. Legal. Isso já foi debate de muita discussão aqui no Brasil também, né? Porque você tem que, aqui no Brasil, fazer qualquer engenharia para depois fazer a especialização em engenharia de segurança a nível de pós-graduação, né? Então, o cara vai estudar, no mínimo, aí 5 anos para ser engenheiro de alguma coisa, para depois poder fazer a segurança a nível de pós-graduação. E isso consome tempo, consome recursos, e às vezes o cara só está focado de segurança, mas ele não pode ir direto. Mas como aqui no Brasil tudo é regulamentado através de lei, né, você tem um entrave legal. Existe a lei 7.410 que determina que tem que ser assim. Então, até quando nós não tivemos alguns políticos corajosos para mudar isso aqui, vai ser assim. Mas eu concordo com você, é uma enorme perda de tempo você ter que fazer uma engenharia sabendo que você não quer atuar nela. Eu queria fazer engenharia de segurança do trabalho, não tem como. Tem que passar 5 anos de engenharia. Então, você vai ter no mínimo aí, se você for craque, for o crânio, você tem 7 anos de alguma coisa para você poder ser engenheiro de segurança, o que é muito. Mas o problema, acho que assim, vai ser muito de fazer com que as pessoas hoje, os engenheiros, acreditem nessa possibilidade. Porque é uma questão, assim, às vezes quando a gente conquista algo, a gente tem medo de perder. Né? Então esse pessoal vai ficar com medo de, como assim? Um cara, eu estudei 7 anos e o outro vai estudar 3 e vai ter o mesmo cargo que eu? Não pode. Então, às vezes, acho que vai ter um conflito muito grande, mas é uma discussão necessária, que precisa de um processo de amadurecimento e de continuidade, de melhoria contínua do país. Acho que o processo educacional de educação brasileiro tem que passar por uma reforma e a nossa área precisa realmente ser revista. É uma área que está ficando para trás, está se perdendo aí, e a gente tem que se reciclar. Eu vi isso muito, por isso até que a gente começou essas discussões, os grupos, tal, que via que o brasileiro tem uma dificuldade de ter acesso às informações. Essas informações, elas estão disponíveis, você entra no LinkedIn, tem muita informação disponível, mas você tem 2 barreiras aí, né? Primeiro, a barreira da língua inglesa, segundo, que é a barreira que muitas dessas conversas são no nível acadêmico, conversas acadêmicas, porque é um processo natural. O profissional de segurança, ele vem, né, ele vai crescendo sua função, ele chega num momento de gerente e que ele tem a necessidade, sente a necessidade de ter uma pós-graduação, uma especialização. Então, por isso que eu fiz minha pós-graduação em segurança, mas aí eu acabei mudando, fui para Human Factors, porque você precisa ter uma coisa diferenciada para poder adicionar a minha visão na área de segurança. Então, eu acho que o profissional de segurança brasileiro também tem que buscar essas disciplinas adicionais para poder adicionar a sua própria visão de atuação, né, dentro da sua organização. Legal.
Então, resumindo, daria para um técnico de segurança trabalhar na área australiana? Ele precisaria fazer algum revalida, alguma coisa? Ou era só Não, encontrar uma empresa corajosa o suficiente para contratar ele? ele só precisa de duas coisas. Precisa do inglês, claro. Eu tenho muitos amigos que às vezes mandam e-mail para mim falando, pô, eu tô pensando em ir para a Austrália, não sei o quê, posso te mandar uns currículos? Já traduzi, mas como está o seu inglês? Ah, tá capenga. Imagina, vou te dar um exemplo, falar para ele. Tem um chinês, né, o cara tá, né, o Xing Ling lá, o cara tá indo pro Brasil e o cara tá na coragem de trabalhar, tá, não sei o quê. O cara trabalhou 20 anos na área de segurança na China, o cara tá indo para lá e o cara tá batendo na sua porta agora, mas não fala nada de português. Você vai dar oportunidade pro cara? Ah, não. Então, então você respondeu a minha pergunta. Você respondeu a sua pergunta. Mas eu acho que, assim, tem a possibilidade, sim. Uma coisa que é muito importante aqui, eu passei por esse processo natural. A Austrália é muito local, assim, não sei como se traduzir, tem um termo específico de local. Tipo, eles acreditam muito no conhecimento local, né? Eles dão valor apenas a profissionais ou americanos ou ingleses. Do restante, não tem muito valor. Quando você chega aqui, você tem uma dificuldade que é, primeiro, você tem que ter experiência local. Então, para ter experiência local, eu sugiro aí fazer um curso, um certificado 4, como eu disse, que seria um compatível com o técnico, de dar a oportunidade de já começar a bater nas portas, né, de falar, já tem conhecimento local. E o segundo, para fazer experiência numa empresa aqui, né, porque eles dão muito, você fala, pô, eu trabalhei 20 anos no Brasil, você trabalhou aonde? Que tipo de empresa? O cara não conhece, né? Ele é complicado de acreditar, ele vai estar acreditando apenas na sua palavra. Agora, você trabalhou numa empresa muito grande, nacional, multinacional, tal. Quando eu falei, eu tinha trabalhado na Alcoa pesou para mim também. Como a Alcoa, né, é uma empresa muito conhecida, Alcoa, não, tem uma tradição de segurança, legal. Mas se fosse uma outra empresa, talvez teria sido diferente. Legal, interessante. E quanto ganha em média? Eu não sei se você pode falar isso, se eticamente é correto, mas quanto ganha em média um profissional que trabalha como profissional de segurança na Austrália, em média, entre tanto a tanto, mais ou menos? Ah, tudo depende da sua área, da sua área de atuação, né? Você tem profissionais de segurança que trabalham na indústria, porque, né, como falei, tem 3 indústrias, né, praticamente, você tem em todas as indústrias, você tem mineração e você tem óleo e gás. Ah, as outras indústrias, incluindo construção e tal, em construção paga um pouco melhor, para falar a verdade. Tem projetos grandes, você vai trabalhar em projeto grande de construção, você vai ter um salário interessante, iniciante aí, vai começar no seu 70 mil Australian Dollars, dólares australianos. Aí depois, nível de gerência vai chegar aí nos seus 120. Quando você fala em mineração, em óleo e gás, aí é diferente, você vai falar de um iniciante aí, um cara entrando já vai começar nos seus 120, depois o céu é limite. Então, eu trabalhei num projeto muito grande aqui, há uns anos atrás, e eu estava lá meio que, eu tinha fechado um acordo com a empresa que eu trabalhava, que eles pagaram o meu curso, meu visto, eles pagaram meio que, né, foi um acordo de cavaleiros, segurei na mão do cara, o cara segurou na minha mão, eu pago o seu visto. Beleza. Prometi para ele para trabalhar para ele um tempo e eu cumpri minha palavra. E só que durante esse tempo eu trabalhei no projeto, que eu tinha meu time, e eu perdi gente do meu time para ganhar 300 mil dólares por ano. Aqui os salários são por ano, desculpa, eu esqueci de falar isso. Quando eu falo 120 mil é do ano, não sei como calcular isso por mês. Mas se dá para, né, quando você faz a conversão aí, dinheiro, um bom dinheiro. E eu vi muita gente saindo do meu time, mas enfim, são pessoas que
foram tentar a sorte, muitos deles tiveram nessa posição um pouco tempo, depois perderam. Então, assim, dá para fazer dinheiro, dá, tem oportunidade, assim como outros países na região também pagam bem. Então, o profissional de segurança é bem valorizado. Em quantidade, tem muitos profissionais na área de segurança aí. Eu estava vendo aqui, né, se a gente for comparar a população australiana pelo censo de 2016, está dando 25 milhões de habitantes, alguma coisa. Tem uns que diz 26 milhões de habitantes, que dá ali... São Paulo. E dá também o estado de Minas Gerais tem cerca de 20 milhões de habitantes também. Tem muito profissional de segurança atuando aí na área de segurança. Aqui no Brasil a gente tem o SESMID, né, que dependendo do tamanho da quantidade, dependendo do tamanho da empresa e grau de risco, é obrigado a contratar um profissional de segurança. Existe alguma coisa similar na Austrália também, ou a empresa contrata se ela quiser? Não, se ela quiser. Mas, conforme eu disse anteriormente, como é um processo de autorregulamentação, você identifica os seus perigos e você decide como gerenciar os seus riscos, então as empresas têm a tendência de buscar um profissional que possa auxiliá-los nesse processo de gerenciamento. Então, elas não têm um número exato, mas elas vão meio que ter um padrãozinho aí que vai ser seguido. Só esqueci de comentar que quando eu falei dos salários, o salário, né, apesar que o salário, quando eu falei de mineração, é um pouco alto, você tem um preço para isso. Né? Que a gente, para trabalhar em mineração, você não trabalha na cidade, você trabalha no meio do deserto. Então, é assim também no Canadá, é a mesma coisa. Eu trabalhei também lá no meio da Amazônia. Enfim, a gente chama de fly in, fly out. Você viaja, você voa para a cidade lá e fica acampado lá. Tem tem umas dongas, são uns containers onde todo mundo fica. Não interessa qual é o seu cargo, você vai ficar na mesa, todo mundo é o mesmo para todos, todo mundo fica lá. E esse é o preço. Você perde contato com família, você perde com tudo. Muitas vezes você faz 4 semanas lá em cima e 1 semana em casa. Não é para qualquer um, não. Puxado, hein? Você faz dinheiro, mas tem muito problema de... Assim, entre a gente pode conversar. Tem muito problema de suicídio, tem muita coisa de depressão. É um processo complicado. Não é só alegria, né? Bacana. E quando a gente está no momento agora, né, de pandemia, esse vírus colocando o mundo todo de joelhos, como estão os profissionais de SST aí na Austrália agora em relação ao Covid-19? Tem protocolo já de segurança? Estão conseguindo manter o emprego? O que você consegue ver aí? Eu sei, obviamente, sua visão é limitada, não consegue ver o país todo, mas o que você consegue sentir aí de onde você está? A gente passou por um processo meio complicado, né? E vou falar do Brasil daqui primeiro, depois eu vou expandir um pouco, mas essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. No meu caso, no dia, eu tinha acabado de voltar da minha primeira laboratório na universidade na Suécia, e eu cheguei aqui em fevereiro, e aí a gente teve uma reunião, tal, não sei o quê, e eu recebi uma ligação do meu cliente, da BHP, perguntando o que eu faria quando eu perdesse 20% da minha força de trabalho. E aí eu juntei nosso time e tal, o CEO da empresa, a gente passou uma semana conversando, e aí o nosso gerente de marketing me pegou no estacionamento um dia e me pediu um favor: Paulo, por favor, dá para você parar de falar desse negócio, tá, não sei o que, essa crise, tá? Não tem nada, pô, pelo amor de Deus, isso aí tá espantando todo mundo. Eu falei: desculpa, mas está totalmente fora da minha alçada, assim, não tem o que fazer. Você não está entendendo a gravidade disso. A gravidade a gente nunca passou por nada semelhante na vida. Isso vai mudar toda a nossa vida. O mundo inteiro vai passar vai virar de cabeça para baixo. Depois você está brincando. Eu estou falando sério. Você não está entendendo a gravidade disso. Tanto era que 1 semana depois, a empresa inteira, nosso escritório inteiro fechou. Esse cara mesmo perdeu o emprego, foi mandado embora.
o valor do profissional de segurança, vou te dar um exemplo. Por causa disso, a gente parou metade da nossa operação. A gente tinha uma empresa que eu trabalho, a gente tem 2 divisões. Uma das divisões que a gente trabalhava mais com o público, a gente teve que parar total, mandou um bocado de gente embora. E aí depois eu fui ter que ajudar o pessoal lá em cima, no meio do deserto, lá com meus clientes de mineração. E quando eu terminei meu tempo lá, né, eu tô lá ainda, mas a primeira vez que eu voltei para casa, o BHP, meu maior cliente, me colocou no avião, um avião gigante, tinham só 2 pessoas, eu e um outro cara. Tinha um bocado de gente no aeroporto para voar, o restante era tudo trabalhador, e eu e esse outro cara, os únicos caras de segurança do trabalho. A gente teve um avião gigante, cheio de pessoal, né, a aeromoça, tá, não sei o que, no avião, ninguém chegou perto da gente. Foi bem no pico dessa discussão da pandemia, e isso demonstra a importância que eles deram ao profissional de segurança. E o profissional de segurança levou um status de máximo, eu diria, aqui na Austrália, e hoje nós temos ainda, o governo ainda está muito relevante a isso. Tipo, o profissional de segurança tem um papel importantíssimo para que a economia continue. A gente teve um papel de adaptação, ocorreram vários movimentos entre a gente, né, de discussões pelo LinkedIn, de troca de informações, que era tanta incerteza que ninguém sabia por onde começar. Então, vários grupos começaram a se formar, começaram a trocar informação, e a gente conseguiu passar por isso, de uma forma, né, de se autoajudar e se informar, porque quando a gente tentava entrar no site da OMS, não tinha muita informação, não. Você só sabia que se podia usar, acho que no Brasil a gente chama de Cândida, né? E o restante, nada era aprovado, nada tinha sido testado, então era uma incerteza gigante. E a gente começou a tomar decisões por si só. O que funcionou no passado? Na minha empresa, a gente usou muito dos processos que a gente usava aqui na Austrália, para o gerenciamento, por exemplo, de asbestos, né? Máscaras, distanciamento, gerenciamento de contaminantes, né? Exposição. Então, a gente tem esse conhecimento, a gente falou, pô, isso é um vírus, é uma partícula, o asbesto, então vamos tratar da mesma, a mesma forma de gerenciamento. A gente foi um pouco além do que precisava, mas tudo em retrospectiva parece óbvio, mas a gente teve que trabalhar com a informação que a gente tinha no momento, e nossos gerentes, todos eles reconhecem e agradecem, são agradecidos, porque dessa forma, a gente possibilitou a empresa continuar. Interessante, realmente, né? Desafiador. O mundo todo. Só acrescentando, porque assim, tenho visto muita gente no Brasil perguntando, pô, a gente está passando por isso por despreparação do profissional de segurança, isso é porque o profissional de segurança não conseguiu prever, porque o segurança... Desculpa, mas isso é totalmente uma ignorância imensa, só de comentar isso. Porque ninguém no mundo, nem presidentes, nem os Estados Unidos destruiu, né, removeu o time de pandemia que eles tinham preparado o Obama e o time que deveria estar lá preparado para poder dar assistência ao país inteiro não existe mais. Então, assim, você vê que a gente não pode dizer que não sabia que poderia ocorrer, mas é uma daquelas coisas que a gente tem que aceitar, um risco aceitável, praticamente. A gente, né, como que você vai dizer que algo desse tamanho poderia ser possível no nosso tempo de vida? Se você me perguntasse que isso poderia acontecer ano passado, eu daria risada na sua cara, mas aconteceu. Então a gente, ao invés de criticar, acho que a gente deveria estar realmente procurando os bons exemplos, o que funcionou, quais são as empresas que deram certo e gerenciaram de maneira correta. Às vezes algumas exageraram, mas tudo, de novo, em retrospectiva, tudo parece errado.
Mas na hora que você está ali, você tem que tomar uma decisão. Não é fácil não. Mas, enfim, você acredita que dá para viver bem de segurança do trabalho na Austrália hoje? Sim, com certeza. Apesar que, assim, hoje, você fala, hoje está bem, a gente teve um programa, o governo entrou com um programa, e até como a gente está funcionando, a economia australiana está indo meio que bem ainda. A Austrália é o único país do mundo que não tem uma crise financeira, nossa, acho que 20 anos, alguma coisa assim. Só tem crescimento. Porém, a gente sabe que está vindo. O governo criou um programa para que, como muitas empresas colocaram os seus trabalhadores, né, pararam todas as operações, não mandaram embora, mas congelou o processo, não pagava nem mandou embora. Aí o governo meio que, a gente fala, subsidiou, né, deu dinheiro, paga para as pessoas um mínimo para cobrir uma carga horária, para elas poderem continuar trabalhando, continuar movendo a economia. Só que esse programa acaba o mês que vem. E a gente sabe que assim que esse programa acabar, as empresas vão mandar todo mundo embora e a economia vai mudar. Então a gente sabe que o futuro não tem nada promissor não. Vai ser, a gente está vindo para um tempo complexo e difícil para todos. Enfim, encerrando agora o nosso bate-papo, queria que você, se você quiser deixar uma mensagem aí, pessoal, para a galera, abrir o coração aí. E também, se você quiser anunciar alguma coisa, anunciar algum site, anunciar algum produto, né? Agora é a hora do cascalho, é a hora de você vender a sua imagem. Fique à vontade aí, o microfone é seu. Obrigado. Vender? Não tenho nada para vender, não sou. Até algumas pessoas me perguntam quando a gente começa a falar dessas informações da nova visão, se tem algum curso, alguma coisa, não tem nada para vender, não é minha intenção, só tenho desejo realmente de compartilhar. Como sou brasileiro e tal, e eu tive dificuldade, né, de encontrar as informações, eu pensei, pô, vou tentar auxiliar as outras pessoas. Espero que esteja auxiliando e ajudando algumas pessoas com isso. Desculpa de não parecer, não soar tão positivo, mas eu acho que o momento é de ser realista e entender que as coisas estão mesmo complexas. Sou positivo em relação ao futuro brasileiro. Eu acho que assim, o Brasil tem uma condição diferenciada. Como você citou aí, aqui na Austrália a gente tem 25 milhões de pessoas, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Então, a maneira como o Brasil, né, possa sair dessa crise é muito diferenciada, porque tem condições aí de se autossustentar, de ter um produto interno, né, de economia interna, né, ser mantida. Eu acho que tem uma esperança muito grande para vocês. A minha sugestão é, por favor, continue procurando informações, e essas informações que eu citei, a gente acabou de se falar aí, de comentar sobre segurança 2, procura, tenta entender o que é isso, dá entra no Google, tem vários sites disponíveis. Você não fala inglês, tudo bem, joga lá no Google Translate. O Google Translate está muito bom hoje em dia, você vai entender 98% do que está lá. E não cansa de ser curioso. E, de novo, não tem um senso crítico. Tudo que você lê, tente entrar trazer para o seu contexto e ignore o que não faz sentido. Só isso. Obrigado. Bacana. Como as pessoas podem te encontrar? O LinkedIn é o lugar mais fácil? Sim. Se quiser bater um papo, só me procurar lá. Legal. Muito massa. Bom, Paulo, muito obrigado por ter participado aqui do nosso bate-papo. Obrigado você pela oportunidade. E, de novo, acho que admiro o seu trabalho. É importante isso, esse tipo de canal, esse tipo de informação, a oportunidade de
está, né, expondo outras visões, outras experiências. Acho que, especialmente para quem está começando agora, eu também, lá em 2004, quando eu comecei, né, tinha curiosidade, não tinha onde achar informação. Eu lembro, passava noites e noites lendo a NR, era a única fonte de informação que eu tinha disponível na época. E hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem muito mais oportunidades. Então, você sempre traz informação de qualidade, então parabéns. Valeu, obrigado. Obrigado você, obrigado galera também que assistiu. Se você assistiu aí, galera, aproveita para se inscrever em nosso canal, para curtir o vídeo. E em breve a gente vai marcar um outro bate-papo aqui com o Paulo, e o bicho vai pegar, que a gente vai falar sobre as novas visões de segurança. E eu sou fã do Scott Geller, vai ser um bate-papo bem sangrento, vai ser bem legal. Boa, boa. Mas é bom, a gente diz que só tem fogo no atrito, né? A gente vai atritar e vai poder crescer juntos. Acho que o debate é importante, né? Porque sempre traz conhecimento, né? Por isso eu tenho todos esses caras, sou conectado com eles pelo LinkedIn, e muita gente prefere ser conectado só com pessoas que compartilham sua opinião, seu ponto de vista. Eu acho que é importante ter o outro lado para poder enxergar por que eles entendem as coisas daquela maneira. Eu leio muito do que eles postam, não que eu concorde, mas entendo o ponto de vista deles. Acho que é uma forma de se calibrar também. É verdade. Então é isso aí, galera. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Valeu, Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.